Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Ontem o Botafogo publicou nas redes sociais alguns feitos alcançados pelo clube no ano de 2022, nos primeiros meses de SAF. Quero analisar com vocês ponto a ponto. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 41 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, a gente vem falando aqui no canal nesses últimos dias sobre o Botafogo como SAF, a transição que vem acontecendo, a cobrança em 2023 tem que ser mais firme. O Botafogo, como time profissional, vai ter pré-temporada, vai ter mais jogadores de qualidade, tempo para que haja entrosamento. Então, com certeza, a cobrança vai ser maior, claro, dentro dos limites e dentro daquilo que a gente entende como respeito. Pois bem, o Botafogo ontem colocou nas redes sociais uma bonita arte enaltecendo alguns feitos do início da SAF, de 2022. São feitos importantíssimos, históricos, mudam o Botafogo de nível. Bem, com relação ao nosso clube, de fato, temos algumas situações impactantes, porque antes da SAF a situação do Botafogo era muito ruim. Então, coisas normais daqui para frente eram absolutamente difíceis para o nosso glorioso. Por isso, vou analisar junto com vocês o que está na arte postada ontem pelo Fogão. O Botafogo colocou lá, temporada 2022, retorno a uma competição internacional após 4 anos, terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, melhor campanha fora de casa na história dos pontos corridos no Brasileirão, isso numa comparação com outros times do próprio Botafogo, melhor média de público em campeonatos brasileiros nos últimos 10 anos, o próprio Botafogo também comparando com anos anteriores, implementação do Botafogo Way, início do processo de reconstrução alvinegra 2023, vem mais por aí. Legal que tem essa vontade e esse informe 2023 vem mais por aí. Pois bem, galera, vamos ponto a ponto. Retorno a uma competição internacional após 4 anos. Nós, como torcedores, queríamos o Botafogo na Copa Libertadores da América. Não foi possível. Na última rodada, o Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense e deixou a vaga escapar, mas chegou disputando até o fim do campeonato. Muita gente não acreditava que o Botafogo fosse permanecer na Série A. Permaneceu com sobras, e com tantas sobras que foi para a Copa Sul-Americana, que era a ideia quase que geral desde o início do Campeonato Brasileiro. O Botafogo no meio da tabela, indo para a Copa Sul-Americana. E olha como a situação do Botafogo antes da SAF era ruim. O glorioso disputou a Sul-Americana em 2018, foi eliminado pelo Bahia, e depois, em 2019, o Botafogo brigou para não cair. 2 equipes ficaram fora da Copa Sul-Americana e também não caíram. O Botafogo e outro time que agora me fugiu. Então, 4 clubes caíram, 2 ficaram no limbo, nem caíram nem foram para a Sul-Americana, outros tantos foram para a Sul-Americana e outros tantos para a Libertadores. O Botafogo não foi para a Sul-Americana, escapou do rebaixamento no fim do campeonato de 2019. Em 2020, pandemia, torcida não podendo ir aos jogos, nós fizemos muita falta e o Botafogo não conseguiu se segurar num dos piores, se não pior ano
da história do clube e caiu de divisão, então logo não se classificou também para uma competição internacional. Em 2021 não tinha como o Botafogo se classificar para uma competição internacional. Depois de muito trabalho, o clube voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro como campeão e veio o início da reestruturação, veio a SAF, veio a transformação. O Botafogo montou 3 times ao longo do ano, um para o Campeonato Carioca, um na primeira janela do Campeonato Brasileiro, outro na segunda janela do futebol brasileiro em 2022 e foi para a Copa Sul-Americana, quase se classificando para a Libertadores da América. Evoluímos, sim. É pouco dentro daquilo que imaginamos e esperamos para frente, mas dentro do contexto que eu trouxe aqui agora, evoluímos muito. O Botafogo é um dos favoritos hoje à Copa Sul-Americana de 2023. Espero que consiga continuar assim, que jogue como favorito, que chegue à decisão e vença. Precisamos comemorar um título de expressão e depois que isso desbloqueie tantos outros. O Botafogo seja campeão de muita coisa para frente. Falando sobre isso, indico para você que não viu, veja o Domanda Podcast. Ontem foi fantástico. Eu e meu amigo Thiago Graché entrevistamos o André Chame, um dos principais responsáveis pela implementação do Clube Empresa no Botafogo. Tá lá no canal Domanda Podcast. Se inscreva e assista, vale a pena. Vamos para o outro ponto. O Botafogo, então, como terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Gente, o Botafogo não ganhava fora de casa. Na Série B, o Botafogo subiu e bem, também com o pé nas costas, depois da chegada do técnico Anderson Moreira e da comissão técnica dele. Mas o Botafogo fora de casa não jogava bem, geralmente não vencia. Era uma reclamação enorme por parte da torcida. Eu lembro que eu falava no canal, bem, não vou fazer disso um tumulto por aqui, porque se o Botafogo subir ganhando fora ou não, é o que importa. Temos que ganhar, então, todas em casa, já que estamos tendo dificuldade fora. E o Botafogo foi bem em casa, na Série B, subiu, mas não ganhava fora. E isso deixava o torcedor irritado. E nos últimos anos, na Série A, quando o Botafogo disputou, era uma dificuldade enorme para ganhar jogo fora de casa. Contra time grande, então, era extremamente complicado. Antes do Campeonato Brasileiro de 2022, o Botafogo tinha vencido o Grêmio no último jogo em 2016, gol do Bruno Silva, 1-0 lá no Sul, na Arena do Grêmio, e foi para a Libertadores por conta disso. O Grêmio tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, nem o Renato Gaúcho estava à beira do campo, ele que era o técnico também naquela ocasião. Então o Botafogo tinha vencido um time grande, titular fora de casa, em setembro de 2016, o Cruzeiro por 2-0. Naquele ano também venceu fora de casa o Inter, 3-2, e o São Paulo 1-0. Depois daquilo, o Botafogo teve muita dificuldade. Este ano, o Botafogo venceu fora de casa times importantes, times gigantes e times que estão se estruturando e fazendo barulho no futebol brasileiro. Eu, felizmente, fui a alguns desses jogos épicos. Eu vi o Botafogo vencer o Fortaleza no Castelão, jogando muita bola por 3-1. Eu também estava no Morumbi, na vitória por 1-0 sobre o São Paulo. Não vencíamos lá desde 2016. Além disso, o Botafogo venceu o Internacional numa virada épica no Beira-Rio. O Botafogo venceu o rival Flamengo em Brasília, mas aí tudo bem. Eles tinham 90% do estádio por questões de mando. No segundo turno, o Botafogo teve 90% do estádio no Newton Santos, mas a nossa torcida em Brasília é muito grande, lotou o espaço, fez muito barulho e ganhamos por 1-0, gol do Erisson. Então o Botafogo foi bem fora de casa, que continue assim também em 2023 e nas outras temporadas. Melhoramos muito, são um orgulho muito grande, vencemos outros jogos importantes também fora do Rio de Janeiro. Só que dentro de casa, o Botafogo precisa melhorar. O Newton Santos foi um fator complicador, e não deveria, para o time de 2022. Perdemos muitos jogos em casa, empatamos outros,
e também por conta disso não fomos para a Libertadores. Ano de oscilação, ano de transição. A tendência é que o Botafogo melhore em casa. Por isso que eu quero muito que o Botafogo mantenha o que fez em 2022 fora de casa, porque eu acredito muito que dentro de casa o Botafogo vai melhorar bastante, galera. É isso que eu espero. E aí vem a comemoração sobre a melhor média de público em Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos, 20.422 presentes, e isso poderia ter sido muito mais ainda em 2022. Porque se o Botafogo tivesse ganhando em casa, a torcida viria cada vez mais, 22, 23, 25, 30 mil. Mas o torcedor sai de casa ainda meio desconfiado do clube por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, aí perde para o Goiás, aí perde para o Avaí, aí já fica umas rodadas sem ir. Aí depois volta, aí vê um empate com o Juventude, na verdade foi até antes. Eu estou citando aqui alguns jogos de forma aleatória. Aí pensa, puxa, ganhamos de time grande fora de casa, de repente ganha de um time grande aqui em casa também, aí perde para o Palmeiras, para o Inter. Então o torcedor ficou desconfiado. Essa média poderia ter sido muito maior. Foi boa, perto do que tínhamos em anos anteriores. 20.422 presentes em média no estádio Newton Santos neste Campeonato Brasileiro. Eu estava em todos. Que isso melhore para o ano que vem, que o Botafogo consiga de fato então se estabelecer em casa e trazer para perto o torcedor ou ainda mais para perto. A torcida do Botafogo foi muito bem em 2022. Implementação do Botafogo Way, estamos no início. O técnico Luiz Castro começa a fazer um trabalho no Botafogo, tem muita coisa a ser observada, posso trazer aqui algumas análises táticas e técnicas mais para frente, falando sobre o time do Botafogo, mas o Glorioso vem tentando implementar um modelo de jogo. Por conta dos percalços no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos o Luiz Castro teve que mudar, jogar com linha de 5, 3 zagueiros, ser mais reativo em vários jogos. Em alguns jogos tentou ser propositivo, deu resultado em uns, em outros não. Então é um início. As coisas realmente vão se encaixando. Por isso que eu comecei falando que em 2023 a cobrança tende a ser maior, porque as perspectivas são maiores em cima daquilo que temos no horizonte. A estrutura melhorando, mais jogadores de qualidade, mais tempo para entrosamento e outras situações. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O Botafogo termina dizendo que é o início do processo de reconstrução. Em 2023 vem mais por aí. Ótimo, que assim seja. É isso, galera. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui!